Boa noite, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, estamos juntos novamente para glorificar e exaltar, bem dizer o nome do nosso Deus. Mais uma quarta-feira, mais um dia para nós orarmos ao Senhor, buscar a presença de Deus e também ouvir a tua bendita palavra, o estudo que nós estamos fazendo lá, as cartas à Ásia, as cartas que João escreveu, orientado por Jesus, e grandes ensinamentos tem a nos dar, com certeza, assim como toda a Bíblia, maravilhosos ensinamentos para nós. Você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo à nossa igreja, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, você, meu irmão querido, que Deus continue o abençoando, o protegendo, e aos nossos amigos também, que têm nos dado a alegria de participar conosco, de cultuar a Deus conosco. Seja também muito bem-vindo à nossa igreja e vamos cultuar a Deus juntos para a glória do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Oportunidade essa, Deus, que nós temos o privilégio de poder estar na casa do Senhor nesta noite. Poderíamos estar em tantos outros lugares neste momento, Deus, mas movido pelo Teu Santo Espírito, nós escolhemos estar aqui na Tua casa para, como igreja do Senhor, glorificar o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, nós pedimos, Pai, que continue conosco, continue nos ajudando, nos orientando, nos abençoando, Pai, porque nós somos dependentes da graça do Senhor, Deus, dependentes da misericórdia do Senhor, Pai. E carecemos, Deus, dos Teus cuidados, carecemos, Deus, do Teu Santo Espírito, continue a nos mover, a nos orientar, a nos capacitar a fazer sempre, Pai, o que for da Tua bendita vontade, Senhor. Deus, obrigado, Pai, sempre agradecemos pela existência dessa Tua igreja, sempre agradecemos, Deus, pelos irmãos que aqui se congregam. Agradecidos somos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de proclamar a Tua palavra, de falar das Tuas verdades, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue a nos falar, Deus, porque enquanto nós aqui estivermos, nós possamos cada vez mais nos disponibilizar, Deus, para aprender a Tua palavra e também passá-la a outros que ainda também precisam conhecer a Tua verdade, Deus. Ó Deus, nós também queremos agradecer por este dia, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, Pai. Com certeza, livramento do Senhor nos deu. Obrigado pelos recursos que o Senhor não tem nos deixado faltar. Obrigado, Deus, pela nossa salvação em Cristo Jesus, por Cristo ter vindo a este mundo pagar um alto preço pelos nossos pecados, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Deus, nós queremos também nessa oração inicial pedir ao Senhor, Pai, este momento difícil que nós estamos enfrentando, nós e o mundo como um todo, Pai, em nome de Jesus,
o Senhor possa continuar cuidando de nós, continuar nos abençoando, nos livrando, Deus, desta enfermidade, Pai, e que essa vacina saia, Deus, o mais breve possível, todos possamos tomá-la, Deus, que ela seja abençoada pelo Senhor, e assim, Deus, nós possamos ficar imunes, voltar às nossas rotinas, melhores do que nós éramos, Deus, e com a intenção ainda maior, Deus, de proclamar a Tua verdade, Pai. Ajude o Teu povo, Deus, abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão lá nos hospitais, ou até mesmo em casa, que em nome de Jesus o Senhor possa estar cuidando, sarando, Pai, se assim for da vontade do Senhor. E também, Pai, abençoe os nossos governantes, dê a eles a sabedoria vinda do Senhor para melhor, Pai, cuidar dessa situação que tanto tem trazido dificuldade a tantas pessoas, Pai. E também não podemos esquecer, Pai, de clamar ao Senhor pela economia, pelos empregos, pelos empresários, pelas empresas, comércios, indústrias, enfim, Deus, que as pessoas possam, Pai, ter os seus empregos para que dignamente levem os alimentos para os seus lares, para alimentar as suas famílias, Pai. Ajude, Deus, em nome de Jesus, porque somente o Senhor, Deus, pode fazer todas essas coisas. Nós, os homens, somos falhos, pecadores, e o Senhor é um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, Pai. Tenha misericórdia, Deus. É a oração que nós fazemos, pedindo ainda, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, pecados que ainda não acertamos com o Senhor, que o Senhor possa estar trazendo à nossa mente, para que humildemente nós possamos lhe pedir perdão e assim, Deus, viver uma vida que agrade ao Senhor em todos os sentidos, Pai. Deus, aviva a Tua obra aqui neste local, mova, Deus, o coração dos irmãos que ainda estão resolutos, Pai, melhor dizendo, ainda estão preocupados, Pai, em estarem na casa do Senhor, preocupados, Deus, de poder vir cultuar o Senhor, e nós entendemos isso, Deus, aqueles que realmente ficam em casa, estão lá se cuidando, e glórias sejam dadas ao Senhor por essas vidas, mas também há aqueles, Pai, não só na nossa igreja, mas em tantas outras que têm deixado mesmo a Tua congregação para outras coisas, Pai, têm feito tantas outras coisas, ido em festa, ido em praia, shopping, supermercados, enfim, Pai, andado para todo lugar, mas na Tua igreja não tem ido, Pai. Tenha misericórdia dessas vidas, para que elas venham, Deus, a um arrependimento verdadeiro, e volte, Deus, ao primeiro amor, volte à Tua casa, para juntos, Pai, como igreja, glorificar o santo nome do Senhor, Deus. Assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, né, meus irmãos? A gente tem visto aí realmente praias superlotadas, um monte de coisa, e a gente vê pessoas que não vão à igreja, mas têm frequentado esses lugares, não da nossa igreja, mas de várias outras igrejas, e como fazer, né? Só Deus para tratar o coração dessas pessoas. Mas vamos então cantar hinos ao nosso Deus, irmãos. Eu queria convidar os irmãos para nós cantarmos o hino 400 476, 476. Amém? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz
irmãos, nós estamos peregrinando pelos montes, pelos vales, mas sempre na luz. Isso que é importante, irmão. Nós sabemos que aqui nós somos peregrinos, que nós somos falhos, mas estamos peregrinando na luz, que é Jesus Cristo, aquele que veio realmente para trazer a luz para nós, aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio nos dar tudo aquilo que nós temos, irmãos. Então, quando você estiver peregrinando, andando, lembre-se desse hino, lembre-se que aqui nós somos peregrinos, somos passageiros, mas vamos pelos montes, vamos pelos vales, mas sempre com a luz. Então, onde nós andarmos, que nós possamos estar com Jesus sempre. Eu não falei para os irmãos, né? Hino 62, vamos cantar também um nome precioso, que é o nome do Senhor Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, irmãos? Podem se sentar. Nós vamos, nessa esperança do porvir do nosso Senhor Jesus, vamos ter duas palavras de orações agora, meus irmãos. Quarta-feira, dia de nós orarmos também ao nosso Deus. Um dia de também orarmos ao nosso Deus. Então eu quero pedir primeiro ao irmão Botelho, meu irmão. O irmão ore mais uma vez pelas famílias. Então, visto aí tantas famílias sendo destruídas, né? Porque por vários motivos, várias situações. Então eu vou pedir ao irmão que ore pelas famílias e depois eu vou pedir à irmã Dilce que ore pela conversão dos povos, sabe, irmão? Para que as pessoas possam realmente conhecer Jesus, ter essa esperança que nós temos e quando nós partimos deste mundo, nós vamos estar com Jesus
e que as pessoas possam conhecer também essa verdade. Eu vou pedir ao irmão Luteiro, logo após a irmã Gilson. Senhor Deus e Pai, na tua presença, bondoso Deus, aqui estamos, ó Pai, reunidos para louvar e agradecer e te adorar naquele tua santidade. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade única, ó Pai, de estarmos reunidos aqui, ó Deus, com o tempo de engrandecer e louvar a Ti, ó Pai. Dizer o quanto tu tem sido bom, ó Deus, e misericordioso para com as nossas vidas. Ó Pai, te louvar e poder estar na tua casa, Deus, é um privilégio que muitas vezes, ó Pai, nós não entendemos e não damos valor até, ó Pai, de fato precisarmos. Quantas pessoas, ó Deus, queriam estar aqui esta noite, ó Pai, mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Obrigado. Alguns estão em leitos, hospitais, ó Pai, em cadeias, impossibilitados, ó Deus, devido a transporte, mas pela tua misericórdia, Senhor, o Senhor nos concedeu a oportunidade de louvarmos e te agradecermos esta noite. Obrigado. Da mesma sorte, ó Pai, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, nossas famílias e todas as famílias, ó Pai, ao nosso derredor, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, até de pessoas que nunca nos vemos, ó Deus. Nesta época, ó Pai, em que as famílias têm sido destruídas, ó Pai, por coisas banais, o diabo, ó Deus, aparentemente nem precisa fazer tanto esforço para acabar com as famílias, ó Deus. Nessa época, nessa era em que nos encontramos, que os casamentos duram em média 6 meses, 3 meses, no máximo 1 ano, 2. Quantos lares têm sido desfeitos por coisas, ó Deus, tão sem sentido, ó Pai. Nessa época em que, ó Deus, trocar de parceiro tem sido igual trocar de roupa. Nós te pedimos encarecidamente que o Senhor sustente as nossas famílias pelas tuas mãos, ó Pai. Amém. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha guardar os laços matrimoniais, ó Pai. Que os maridos venham saber, ó Deus, dar valor às suas esposas e amá-la, igual o Senhor Jesus Cristo amou a igreja e deu a vida por elas. Amém. Que as mulheres, ó Deus, venham ter consciência e amar seus esposos, ó Pai, sendo, ó Deus, orientadas pelo Teu Espírito Santo a saber conduzir os seus relacionamentos de acordo com a Bíblia, ó Pai, como tem que ser feito. Ó Deus, que de forma nenhuma venha ser querer ser melhor que o outro, ó Deus, mas que nós venhamos, ó Pai, viver segundo a Tua vontade, o Teu amor e as diretrizes da Tua palavra. Te pedimos encarecidamente, ó Pai, que as nossas famílias venham andar debaixo da Tua proteção, ó Deus. Ó Pai, que nós venhamos ter força para poder saber lidar, ó Deus, com determinadas situações, aprender a esperar para tomar a decisão correta de acordo com a Tua palavra, com o Teu querer, com a Tua vontade, com a Tua misericórdia. Ó Pai, que tudo que nós venhamos fazer seja de acordo com o Teu amor, ó Pai, e que nós venhamos saber esperar em Ti, ó Deus, para que cada dia nossas vidas venham estar mais e mais condizentes com a Tua palavra, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Amém. Que nós venhamos saber, ó Deus, a lidar com os nossos filhos, saber educá-los, encaminhá-los na Tua palavra, no Teu caminho, ó Deus, de acordo com os procedimentos que o Senhor nos deixou, ó Pai. Que nós não venhamos, ó Pai, nos espelhar no mundo, ó Deus, fazendo com que nossas crianças, ó Pai, em vez de terem liberdade, sejam libertinos, ó Deus. Nessa época também, ó Pai, em que nós nem podemos educar nossos filhos direito, que as pessoas, ó Deus, já querem nos dizer como tem que ser, como tem que não ser, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar força e sabedoria para que nós venhamos guiar os nossos filhos de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer, para que quando eles cresçam, ó Deus, não venham se desviar dos Teus caminhos. Que nós venhamos saber criar os nossos filhos, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, para que nós venhamos estar criando, ó Deus, homens e mulheres de Deus, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Amém. Ó Deus, ensina-nos a guiar nossas famílias, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, um dia em que o Teu Filho, ó Pai, raiar nas nuvens, ó Deus. Nós queremos saber, ter a convicção, a certeza de que nós e as nossas famílias também iremos para o céu junto contigo, Senhor. Amém. Mas para tanto carecemos do Teu amor, carecemos do Teu ensinamento, carecemos, ó Deus, da Tua poderosa mão nos guiando de fato como tem que ser guiado, ó Pai. Por muitas vezes, ó Deus, tomamos decisões precipitadas, às vezes nos apressamos, ó Deus, e com isso erramos, caímos, ó Pai,
e não sabemos conduzir nossas famílias de acordo com como tem que ser conduzido. E para isso nós te pedimos também, ó Deus, paciência em nossos corações, domínio próprio, mansidão. Nos ensina, ó Deus, a guiar a nossa casa de acordo com a tua palavra, Pai, para que o nosso testemunho de vida, não só nosso, como na nossa família, venha refletir no mundo, para que as famílias do mundo também venham conhecer o Senhor como Senhor e Salvador, ó Deus. Que o Evangelho venha ser pregado de fato como tem que ser pregado. O Evangelho da cruz que liberta, que salva, que transforma, para que as famílias venham ver do mundo que nossa família foi transformada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Ensina-nos a ser exemplo, ó Pai. Ensina-nos a ser guiados pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por termos escolhido estar aqui essa noite para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome. Amém. Muito obrigada por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Diante do teu altar, Senhor, nós colocamos nossas vidas, colocamos a vida das nossas famílias e te pedimos, ó Deus, que perdoe também nossos pecados. Amém. Purifica nosso coração para que nós possamos entrar na tua presença e o Senhor possa estar nos ouvindo. Amém. Pai de bondade, nesse momento também, nós clamamos a Ti por socorro, Deus, por cada vida perdida, Senhor, por cada vida que ainda não ouviu a Tua palavra, Deus, que o Teu Santo Espírito possa preparar, enviar anjos, ó Deus, até mesmo a gente, que não nos falte oportunidade, para que a gente possa estar mostrando para todas as pessoas que estar com o Senhor é o melhor, que o Senhor é o melhor na nossa vida, meu Deus. Então te pedimos, ó Deus, primeiro pela conversão das nossas famílias, Amém. nossos filhos, nossos irmãos, irmãs, toda a nossa família, Deus, que elas possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, que transforma, que cura, que liberta, Senhor. Te pedimos também, Deus, pelos missionários, que continue, Deus, o trabalho digno do vídeo do Senhor. Amém. Abençoa cada um aonde estiver, cada dificuldade, Senhor, que tiver, que seja tirada, meu Pai, do caminho deles. Abençoa todas as pessoas que recebem também a Tua palavra, Deus. E nós aqui, Deus, como igreja missionária do Senhor, que nós também possamos estar cumprindo o ídolo do Senhor em toda a nossa família, na nossa cidade, aonde estiver, em nome de Jesus, pela conversão de todas as pessoas que precisam de ouvir a Tua palavra. Amém. Os perdidos, os encarcerados, os moradores de rua. Deus, o Senhor deu a vida também por eles, que eles também possam ter oportunidades de ouvir a Tua palavra, Deus, e render a Ti como Jesus, como Senhor e Salvador da vida deles. E Te louvo e glorifico o Teu nome, Deus, porque um dia nós ouvimos, por isso nós estamos aqui. Obrigado. Grande é o Senhor em misericórdia, em bondade, por isso nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome nessa noite. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus, louvado seja. Você na sua casa, se você quiser deixar aí um pedido de oração, um agradecimento, coloque aí nos comentários. Daqui a pouquinho nós estaremos orando de forma de intercessão. Então, se você quiser deixar aí, para que nós possamos orar daqui a pouquinho. Fernando, pega aí para nós, por favor. Quero convidar os irmãos para nós cantarmos um hino deste livrinho, meus amados irmãos. O Fernando vai trazer ele para nós. Que é justamente o que a Dilson acabou de orar. Quão bom seria se todos tivessem Jesus no coração, né, meus irmãos? Quantas coisas erradas deixariam de existir, tantas coisas
maldades que nós temos visto. Enfim, se todos realmente tivessem Jesus no coração, mas Jesus verdadeiramente, né? Porque às vezes nós vemos até mesmo dentro das igrejas pessoas que se dizem que têm Jesus, mas praticando cada coisa que piores que os ímpios, piores que as pessoas que não o conhecem. Então, o número 12, irmãos, se todos tivessem Jesus no coração, nós estaremos, se os irmãos quiserem ficar sentados, fiquem à vontade, se quiserem ficar em pé, eu acho que em pé a gente canta melhor, né? Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão, de harmonia. A guerra teria seu fim, não haveriam lutas de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração, se tu aceitares Jesus no coração, que bom será. Verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então tudo isso é possível, será com Jesus na celeste mansão. Se tu aceitares Jesus no coração, se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão, de harmonia. A guerra teria seu fim, não haveriam lutas de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração. Amém, irmãos? Se todos tivessem Jesus no coração, vamos orar por isso, né, meus irmãos? Vamos sempre orar, por aí sentar, irmãos, vamos sempre orar nas nossas casas, para que Jesus entre no coração das pessoas, para que haja realmente uma mudança, uma transformação de vida, que somente Jesus pode fazer. Vamos orar agora então de forma de intercessão, irmãos. Vamos colocar de novo, né, para que as pessoas aceitem Jesus no seu coração verdadeiramente. Se tu aceitares Jesus no coração, que bom será. Verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então, tudo isso é possível, será com Jesus na celeste mansão. Então, você aí na sua casa, amigos, se você ainda não tem Jesus no coração, quem sabe hoje não é o dia que o Espírito Santo toque no seu coração e você passe a ter Jesus verdadeiramente no seu coração. E você também, meu irmão, que possa estar um pouquinho, talvez triste, desanimado com as coisas que têm acontecido, achando que Deus esqueceu de você, não faça isso também. Busque a Jesus, coloque Ele verdadeiramente no seu coração e com certeza, como nós acabamos de ler, de cantar aqui e também de ler, Ele te dará perdão, Ele te salvará, Ele te levará para as mansões celestiais. Pense nisso, pratique isso se você ainda não praticou, para que você possa viver uma vida transformada pelo poder da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é Jesus Cristo. Então vamos orar, né, meus irmãos? Se os irmãos têm algum pedido, algum agradecimento, é o momento de fazê-los, meus irmãos, amigos, você na sua casa, amigos, deixem nos comentários se vocês quiserem também, que nós posteriormente estaremos orando também pelos pedidos de vocês. Alguém aqui, irmã? Tânia? Quero agradecer mais este momento, nossos irmãos aqui presentes, e agradecer pelas melhoras que tem tido, de oração que a gente tem
Alguém mais? Agradecer, né? Mais um dia. Amém. E pedir pela saúde do Alexandre. Tá? Alexandre, já está indo com mal. Vamos lembrar sempre do Alexandre, né? Família dele também, né? A família sofre muito, né? Eu pedi, pastor, para amanhã meu irmão vai decidir a questão judicial do casamento dele. Eu posso abençoar. A justiça seja feita, né? Amém. Que o menino não venha sair prejuízo, mas lesado, né? Amém. Os dois adultos, cada um pensa para si, cada um tem sua opinião, né? Então, que o menino não venha pagar. Então, Sim. duas pessoas. Amém. Que Deus seja o juiz entre os dois. Isso aí. Não tem culpa nenhuma criança, né? Verdade. Alguém mais, irmãos? Queria pedir para a mãe para Deus. E minha mãe, ela no sábado, eu estava voltando para o Rio. E a Rafaela, na quarta-feira da semana que vem, quer ir para Alagoas. Deus abençoe. Amém. A irmã Quitéria vai para o Rio no sábado. E a Rafaela, quarta-feira, vai para Alagoas. Deus abençoe a viagem, né? Deus vai dar tudo certo, vai chegar lá bem, em nome de Jesus. Eu queria agradecer também nossas famílias, pela conversão dos nossos filhos. Amém. Que Deus continue nos orientando, nos direcionando, que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Né? Amém. E abençoe também todas as pessoas enfermas. O Lucas fez aniversário essa semana também, que possa estar abençoando a vida dele, abençoando o trabalho também dele dentro do Rafael também, que Deus possa estar abrindo uma porta de trabalho dele. Ah, ele já saiu? Foi só no final do mês? Ele precisa, né? Então, que toda a igreja clamasse por ele. Amém. Amém. Por isso que eu tenho visto ele lá, então. É só temporário mesmo no final do ano. Alguém mais, irmãos? Amém. Uma Maureen. Pastor, eu quero agradecer toda a estavam com depressão, não dentro da depressão, você vai alergia no meu rosto, conservativa hoje. Mas nós, glória ao Senhor, entre Deus e Mestre Certo. A dermatologista que é evangélica, né? E meu rosto está limpando, graças a Deus, e eu psiquiatra, tudo como é certo. Eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar também, meus irmãos. Nesse momento, era 19h30, está acontecendo uma reunião das igrejas aqui de Lima Duarte, que é o chamado Pacto pela Vida. Vocês ouviram falar? A Fernanda deve ter ouvido falar lá na Câmara, né? E lá eles estão decidindo algumas coisas relacionadas às igrejas, né? Eu fui convidado, mas não deu para eu ir. Né? Eles marcaram um dia muito ruim, né? A maioria não vai poder ir, né? Porque quarta-feira à noite. Mas eu pedi a irmã Betânia, que agora está na área da saúde lá da prefeitura, né? Que ela anotasse lá para nós e depois ela irá passar o que foi decidido lá para nós. Então, vamos orar para que Deus esteja lá também naquela reunião, que seja feito sempre a vontade do Senhor. Nada de cunho político, para que não seja somente político. Alguma coisa aí? A Denise pede oração para a porta de emprego do irmão dela, Alex Lacerda. E a Leontina pede para a gente orar pela recuperação da saúde de José Antônio. E a irmã Cida pede, né, que a gente está orando pelo Cristiano, pela Daiane, para que Deus nos restaure, né, pela saúde dela também. Aproveitando e orar para as pessoas que
estão desesperadas, aflitas, né? Que estão aí, segundo elas, sem saída, mas que Deus é a saída, que o Espírito Santo as visite, né? E as transforme para a glória de Deus. Amém. Então vamos orar, né, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que Ele já ouviu todos os pedidos que foram colocados, Ele já acolheu todos, e que seja feita sempre a vontade do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos todos esses pedidos, também agradecimentos diante do Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor já tem todos eles ali anotadinhos, Pai, porque o Senhor é um Deus onisciente, conhece todas as coisas. Mas nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos atendendo conforme a Tua soberania, conforme a Tua vontade, Pai. Deus, as pessoas que estão enfermas, nós colocamos elas diante do Senhor, Pai. Que o Senhor faça mover na vida dessas pessoas, Santo Deus. Também, Pai, aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no coração, que o Senhor possa, Deus, estar trocando, Deus, o coração dessas pessoas, trocando de pedra e botando o coração de carne, para que elas venham, Deus, entender o quão importante, necessário e urgente é ter Jesus em seus corações, Deus. E pedimos, Pai, pelos nossos familiares também, que continuam com seus corações endurecidos, Deus. Pai, nós clamamos também, Pai, pelas pessoas que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, seja ela financeira, emocional, espiritual, de relacionamento, Deus, nós colocamos todos diante do Senhor. Os pedidos, Pai, que os irmãos aqui fizeram, mais uma vez, Pai, que esteja aí o Senhor atendendo, Pai. Também os nossos irmãos e amigos que estão na internet, através da nossa página, Deus, que também lá estão fazendo os seus pedidos. Pai, que o Senhor abra a porta de emprego, Deus, que o Senhor cure os enfermos, Pai, que o Senhor liberte as pessoas, Pai, dos seus pecados, das suas iniquidades, e que elas possam, Pai, todos nós possamos viver uma vida direcionada pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós também lembramos, mais uma vez, pelo fim dessa pandemia, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Coloque prudência também no coração das pessoas, Deus, para que não venham, Pai, se aglomerarem como tem feito, Deus, em praias, em shoppings, em tantas outras coisas. Agora já estão falando em abrir campo de futebol para torcedores, Deus. Pai, que seja o Senhor, Pai, a direcionar tudo, Deus, para glórias e louvores do Teu santo nome, Pai. E cremos, Deus, que muito em breve o Senhor estará nos livrando de tudo isso para a glória do Teu santo nome, Pai. Ó Santo Deus, que o Senhor abençoe também a viagem dos nossos irmãos, Pai, a nossa irmã Quitéria, também a nossa irmã Rafaela, Deus, que o Senhor os leve debaixo da Tua graça, da Tua proteção, Deus, guardados e abençoados pelo Senhor, Pai. Também os aniversariantes, Deus, as pessoas que estão precisando de um emprego, como o Rafael, Pai, que o Senhor possa estar abrindo essa porta de emprego por misericórdia, Deus. Pai, são tantas as necessidades, Deus, são tantos pedidos, tantas dificuldades, Deus, e nós só temos a clamar ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem o poder para resolver todas as coisas, Pai, e louvado seja o nome do Senhor por isso, Deus. Pai, agora nós vamos estudar a palavra do Senhor, dando continuidade ao estudo das cartas do Apocalipse, Deus. Pai, que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor nos ajude, Deus, a colocar em prática os ensinamentos, Pai, que estamos tendo. Deus, muitas vezes nós ouvimos, nós lemos, nós estudamos, mas na hora de colocar em prática fica difícil de fazê-lo, Pai. Ajude-nos a vencer essa dificuldade, Deus, para que nós possamos colocar no nosso viver, no nosso andar, no nosso pensar, os ensinamentos, Deus, colocar em prática aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado, Deus. Ajude-nos para isso, Deus, que o Teu Santo Espírito nos fale através desta palavra, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 a 11.
Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, você na sua casa, se puder abrir aí sua Bíblia, deixa ela aberta aí no capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos estar lendo os versículos 8 a 11 e depois estaremos estudando esses versículos para que você possa acompanhar conosco o estudo da palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de parecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Só fazendo uma pequena recapitulação aqui, irmãos. Semana passada nós falamos sobre a igreja, a carta à igreja de Éfeso, onde Cristo elogiou aquela igreja por trabalhar com afinco, por perseverar com paciência, não tolerar pessoas más, examinar com cuidado os falsos profetas e também elogiou por eles não tolerarem as obras dos nicolaítas, obras essas que nós estudamos totalmente fora dos padrões de Deus. Mas ele também chamou a atenção daquela igreja por terem deixado o primeiro amor. Então foi um pequeno resumo do que nós estudamos a semana passada. Ele elogiou a igreja por perseverar em várias coisas, por não tolerarem as obras dos nicolaítas, mas também chamou a atenção do primeiro amor. E aí eu quero só fazer um lembrete aqui do primeiro amor, irmãos. Precisamos resgatar o primeiro amor que nós tínhamos pela igreja, pela nossa igreja, melhor dizendo. Aquilo que quando nós nos convertemos, que nós deixamos de fazer, que nós fazíamos tanto e tanto, que às vezes as pessoas falavam que nós éramos talvez até chatos, né? Igual os crentes antigamente eram chamados de chatos. Eu mesmo chamava vários crentes de X, além de chato, deixa eu saber. Mas devemos glórias a Deus pela vida deles, irmãos. E assim deveria ser conosco também. Nós temos que ser chatos, no bom sentido da palavra, porque nós estamos levando a melhor notícia para as pessoas. E elas não sabem, como eu não sabia, eu chamava eles de chato porque eu não conhecia a verdade. Para mim, eles estavam querendo fazer coisas que totalmente contrárias àquilo que eu aprendi desde pequenininho. Mas depois que a verdade entra no nosso coração, irmãos, a gente tem essa mudança de vida, mudança de atitude, e a gente sabe, a gente conhece que não é jamais pessoas chatas, muito pelo contrário, são pessoas usadas por Deus para falar da verdade do Senhor, pelo menos a grande maioria. Então voltemos ao primeiro amor, irmãos. Lembremos do primeiro amor, como lá nós lemos na carta aos Efésios. Lembre-se aonde vocês caíram e se arrependam. Lembre-se aonde vocês perderam o primeiro amor e se arrependam e voltem ao primeiro amor. Eu lembro até que o irmão Ailton deu uma palavra ali que muitas vezes acontece das igrejas mudarem a liderança e acaba-se mesmo, tem outras doutrinas, outras coisas que entram na igreja que acabam levando também a perda do primeiro amor, né? Mas, como nós vimos domingo aqui, nós precisamos lutar contra isso, para que a igreja continue sendo uma igreja cristocêntrica, uma igreja que prega e que vive Cristo Jesus.
E falando agora da igreja, a segunda carta, então, meus irmãos, da igreja de Esmirna. Esmirna era uma importante cidade portuária, mais ou menos 50, 56 quilômetros de Éfeso. Então, os irmãos observam que não era muito longe de Éfeso. Como daqui, Bom Jardim, mais ou menos, né? Daqui lá dá 51 quilômetros. É como se aqui fosse Éfeso, Bom Jardim fosse Esmirna, mais ou menos isso. Era uma bela cidade grega da Ásia Menor, localizada num braço do mar Egeu. Por isso ela tinha o apelido de Porto da Ásia. Eu até esqueci de colocar ali, né, meus irmãos, o mapa que nós tiramos lá. Semana passada nós falamos de Éfeso, hoje nós estamos ali falando de Esmirna. Então era uma cidade que tinha o apelido de Porto da Ásia, porque ela era bem próximo, localizado no braço do mar Egeu, melhor dizendo. E essa igreja, meus irmãos, de Esmirna, ela lutava contra duas forças hostis. Primeiro, era uma população judaica que se opunha fortemente ao cristianismo. Nós lemos aqui e nós iremos estudar um pouquinho mais sobre isso. E segundo, uma população não judaica, mas que era leal a Roma e apoiava o culto ao imperador. Então a igreja ela tinha, entre outras, essas duas dificuldades na igreja. Lutava contra uma população judaica, mas que se opunha ao cristianismo verdadeiro, e uma não judaica que era leal a Roma e prestava culto ao imperador. E um ambiente como esse, meus irmãos, nós iremos observar aqui na leitura, no estudo dos versículos, a perseguição e o sofrimento eram inevitáveis. Os crentes lá daquela igreja, eles eram perseguidos. Nós iremos ver também que muitos foram mortos por causa disso, por causa de manterem a sua fé inabalável em Cristo Jesus, mas eles tinham essa grande dificuldade, eles sofreram muito, foram muito perseguidos, mas a gente observa, meus irmãos, que o versículo que nós lemos, que Jesus elogiou aquela igreja. Ele, hora nenhuma aqui, ele está chamando a atenção daquela igreja. Só essa igreja e a igreja de Filadélfia são as duas únicas das 7 que não foram repreendidas por Cristo. Nós iremos ver nas outras cartas das outras igrejas, irmãos, que somente Esmirna e Filadélfia não foram repreendidas por Jesus. Por essa carta que Jesus pediu que João mandasse para eles. Então, apesar da perseguição, apesar dessa população judaica que se opunha ao cristianismo, a essa população que prestava culto ao imperador, eles se mantinham fiéis ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. E o que nós vamos aprender com tudo isso, meus irmãos? Por tudo que nós estudamos na Bíblia, nós precisamos tirar aprendizado para nós. Para a nossa igreja, porque lembra semana passada que nós lemos lá no capítulo 2, lá na carta aos Efésios, quando nós lemos lá que Jesus anda no meio das igrejas, verificando o que acontece nas igrejas. Então ele sabe muito bem o que acontece na nossa igreja. Ele sabe muito bem o que cada um de nós estamos fazendo na igreja e também fora da igreja. Então Jesus conhece todas as coisas, irmãos. O versículo 8, irmãos, para nós passarmos aí por versículos, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Olha que interessante aqui, O anjo da igreja, nós vimos semana passada, meus irmãos, que se refere às pessoas responsáveis pelas igrejas. Os anciãos, os pastores, as pessoas que eram responsáveis. Apesar de que tem alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns comentaristas que dizem que não. E esse anjo que João está escrevendo, que são anjos mesmo, que estavam lá na igreja, que ficavam olhando pelas igrejas lá daquela região. Eu particularmente creio que não, eu creio que esses anjos aqui que João está falando são as pessoas responsáveis pelas igrejas.
pela forma que ele está escrevendo, pela forma que ele está orientando. É difícil falar que seja um anjo que fica voando lá em volta da igreja, orientando daquela forma. Mas tem alguns que falam que sim, a gente respeita, mas a maioria defende essa tese. São pastores, são anciãos, são presbíteros, são os líderes, pessoas responsáveis por aquelas igrejas que a carta está sendo direcionada. Esse anjo seria então essas pessoas, ou essa pessoa. E quando ele fala aqui também, é interessante, né, o primeiro e o último que foi morto reviveu, Jesus Cristo. Lá na carta de Efésios, se os irmãos lembram bem, ele fala que isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá ele falou na carta à igreja que era aquele que na sua destra tem as 7 estrelas. Agora na carta a Esmirna ele já fala que é aquele que é o primeiro, o último que foi morto e reviveu. Uma forma interessante de ele se direcionar quem está enviando aquela carta, quem o autor daquela carta que João escreveu, que foi com certeza Jesus Cristo. O versículo 9 ele começa falando, né, meus irmãos? Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha como Jesus pegou bem pesado com aquele povo lá, meus irmãos, mas elogiando, repito, a igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras. Então, mais uma vez, Jesus afirma aqui, meus irmãos, que ele conhece as obras das igrejas. Ele conhece cada coisa que nós fazemos aqui, cada ação nossa, cada pensamento nosso, cada atitude da igreja. Ele fala, eu conheço as tuas obras. Então ele conhece, meus irmãos. Não adianta talvez a gente pensar, mas nós somos uma igreja lá no cantinho de Minas, talvez não está nem no mapa, a gente não acha que é no mapa, tá, né? Estou brincando. Mas é uma brincadeira, irmão, mas Jesus conhece, ele sabe, ele anda no meio das igrejas. Então ele conhece cada obra, cada coisa que nós fazemos, meus irmãos. E ele fala, né? Eu conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico? Interessante essa palavra de Jesus, né? A tribulação, meus irmãos, ele está dizendo para aquela igreja que ele conhece, porque ele sabia, ele conhece todas as coisas, obviamente, das tribulações, das opressões, das aflições que aquele povo estava passando em virtude das pessoas que se diziam judeus e não eram, das pessoas que prestavam culto ao imperador romano e que perseguiam essa igreja lá de Esmirna. Então Jesus falou para eles, eu sei que vocês estão passando por tribulações, eu sei da opressão que vocês estão passando, eu sei das aflições que vocês passam. Então ele está dizendo isso e ele, repito, ele elogiou aquela igreja. Então ele fala, eu conheço, eu sei que vocês estão passando por isso, mas nada disso deixava abalar a fé deles em Cristo Jesus. E nós iremos ver aqui, meus irmãos, muitas pessoas morreram por professarem a sua fé em Cristo Jesus. E outra coisa que ele fala aqui, eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Olha que interessante, né? Jesus chega a falar, eu conheço que você é pobre, mas entre parênteses, mas tu és rico. Ele está dizendo aqui para aquele povo, meus irmãos, que eles, apesar de eles serem pobres financeiramente, eles eram ricos espiritualmente. Olha que maravilha. E é essa riqueza que nós precisamos buscar, irmão. Não adianta a gente ter rios de dinheiro, ter tudo aquilo que esse mundo pode oferecer, mas se somos pobres espiritualmente, na hora que a gente partir vai ficar tudo aí mesmo e a gente vai para outro lugar. Então o que vale é nós sermos ricos espiritualmente. Quando alguém olhava para aquela igreja
de fora via pessoas necessitadas financeiramente. As pessoas olhavam para aquela igreja e viam, era nítido, pessoas humildes. Não que pessoas ricas não sejam humildes, às vezes a gente tem essa dificuldade, todas as pessoas pobres são humildes. Nem sempre. Às vezes tem pessoas que não têm recurso financeiro, mas se acham o rei na barriga. E tem pessoas que têm bastante dinheiro e são humildes. Então, às vezes a gente erra falando que são pessoas humildes e são pobres. Não é isso. Né? Mas são pessoas que eram uma igreja, melhor dizendo, que as pessoas olhavam por fora e viam que eles realmente necessitavam financeiramente. Era uma igreja realmente pobre, no sentido financeiro falando, mas eram ricos espiritualmente. Que maravilha, né, irmãos? Tomara que Jesus fale assim de nós também, né? Olha lá na Lima Duarte tem uma igrejinha lá, as pessoas lá são mais ou menos, mas eles são ricos espiritualmente, é isso que importa. A igreja está cada vez mais caminhando na minha palavra, cada vez mais mostrando o meu verdadeiro evangelho, continuando sendo uma igreja cristocêntrica, uma igreja que prega Cristo, uma igreja que fala de Cristo e uma igreja que vive por Cristo. É isso que é importante, né, meus irmãos? Questões financeiras. Questões financeiras, uma hora isso vai acabar. Agora, o espiritual, esse vai para a vida eterna, irmãos. Esse vale para a vida toda. Inclusive tem uma história, meus irmãos, vou contar rapidinho para os irmãos. Dizem que tinha um irmão na igreja. Você olhava para ele, você via que era um irmão bem simplesinho mesmo. Ia para a igreja todo assim, com a roupinha bem humildezinho, vamos dizer assim, né, para ficar entendido. Mas numa alegria, aquele irmão, meus irmãos, chegava perto, ô meu irmão, Pai do Senhor, que Deus lhe abençoe. E que é isso, e aquilo, sempre disposto na obra do Senhor, sempre orando, sempre falando para as pessoas da importância da oração. Ele não chegava na igreja sem orar, ele não deixava de orar, ele não saía da igreja antes de orar. Tudo que ele fosse fazer na igreja, ele orava antes. Era um homem mesmo de oração. E nessa igreja tinha um pastor recém-chegado lá, meus irmãos, que ficava olhando para aquele irmão e ficava, o que será que esse irmão tem? Tanta animação. E ele ficava assim, o que será? Olhando assim, parece que ele não tem nada. Eu vou fazer uma visita para esse irmão. Vou ver o que ele tem. Alguma coisa ele tem, que não é possível. Olhando, ele parece que não tem nada. Mas não pode uma pessoa viver desse jeito, senão, tão espiritualmente falando, o pastor falando isso, né? Aí chegou certo dia, ele foi, marcou com ele, aí deu o endereço direitinho. E o pastor foi visitá-lo, irmão. O pastor foi subindo um morro, sobe um morro, sobe o outro, desce o outro, vai no outro, demorou e conseguiu chegar num lugar bem simples mesmo. Tinha um barraquinho lá no cantinho, um barraquinho bem acabadinho mesmo. Ele olhou o endereço, acho que é lá mesmo, bem humildezinho. E aí ele bateu lá, chamou o irmão atendeu ele, ô pastor, chega aí. Então aqui mesmo que o irmão mora, isso, aqui mesmo. Só, peraí, antes do senhor entrar, vamos orar primeiro, né? Porque todo mundo que entra aqui nesse meu barraquinho aqui tem que orar primeiro. Aqui não entra ninguém se antes a gente não orar. Se a pessoa não quiser orar, ela não entra aqui no meu barraquinho. Aí oraram, tal. Aí o pastor entrou, meu irmão, viu lá dentro do barraquinho dele, não tinha praticamente nada. Uma geladeirinha velha, um fogãozinho velho, uma caminha de solteiro ali, coisa assim, bem simplesinho mesmo. O pastor olhando para aquilo, falou, meu irmão, desculpa fazer uma pergunta, mas me parece, olhando assim, que o senhor carece bastante financeiramente, né? E o senhor tem uma alegria, esbanja uma espiritualidade que me deixou, sinceramente. Aí o irmãozinho falou, meu pastor, é o seguinte, aí contou uma história que ele era casado e perdeu a esposa,
e que perdeu o emprego também, não conseguia arrumar outro emprego. Hoje ele vivia lá de fazer um bico ali, um bico aqui, um bico lá, mas que ele tinha a coisa mais importante que ele não tinha perdido, que era Jesus, que era a fé em Cristo Jesus. E que isso ele não queria perder de forma nenhuma. Podia perder isso tudo aqui, pastor. Isso tudo aqui, para mim, está dando para eu sobreviver, está ótimo. Está dando para eu estar na igreja, está dando para eu evangelizar, está dando para... Resumo da história, irmãos. O pastor saiu daquela casa, mas antes orou, né? Porque o irmão também falou, para sair também da minha casa tem que orar. Ele era um homem de oração mesmo. E o pastor no domingo foi dar o testemunho para a igreja, irmãos. Ele falou que naquele dia ele sentiu que ele teve uma conversão genuína. O pastor falou isso. Através da vida daquele irmão, da forma como aquele irmão agia, da forma que ele vivia e da fé que ele tinha em Cristo, ele falou, aquele dia eu realmente aceitei Jesus no meu coração. Por que eu me lembrei dessa história, né, meus irmãos? Porque é isso que Jesus está falando para aquela igreja. Vocês são pobres, mas vocês são ricos espiritualmente. E é isso que nós precisamos buscar. Deus nos dando o pãozinho de cada dia, os nossos alimentos, né? Podemos sustentar os nossos filhos. O importante é nós não perdermos a nossa espiritualidade, a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso viver na igreja, o nosso servir ao Senhor, porque isso trará consequências eternas, maravilhosas. Agora, o que adianta nós sermos ricos, termos tudo neste mundo, e a palavra do Senhor diz, né? Hoje mesmo eu pedirei a sua alma, e aí? Então, quando ele fala da pobreza, mas tu és rico espiritualmente, meus irmãos, era isso que Jesus estava falando para aquela igreja. Vocês são pobres, mas vocês são ricos. E rico onde realmente vocês precisam ser. E ainda no versículo 9, meus irmãos, ele fala blasfêmia e sinagoga de Satanás. Esses perseguidores em Esmirna eram judeus por raça e religião, mas não eram verdadeiros filhos de Abraão. Ou seja, eles eram judeus, eles praticavam uma religião, mas não praticavam a vida sagrada, o viver em Cristo Jesus. Então, por isso que Jesus fala para eles aqui, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, eles viviam uma religiosidade totalmente contrária ao que a Bíblia ensina, ao que Jesus quer para nós. E aí vem um aprendizado para nós também, irmãos. Temos que observar se nós não estamos também vivendo uma religiosidade, uma vida que nós achamos que está correto, mas o nosso coração está longe de Jesus. A nossa vida, o nosso viver, a nossa servir ao Senhor, enfim, o nosso viver está totalmente contrário àquilo que o Senhor quer de nós. E aí ele falou que, mas são sinagogas de Satanás. A expressão sinagoga de Satanás, irmão, refere-se aos judeus que estavam servindo aos propósitos de Satanás e não de Deus. Ou seja, quando eles reuniam para se adorar, para adorar, eles estavam adorando Satanás, porque eles estavam fazendo uma obra que não era de Deus. Porque lembra que Jesus, eu conheço as suas obras. Ele conhecia as obras daqueles que se diziam judeus, mas não eram. Na realidade, eles estavam na sinagoga de Satanás, eles estavam fazendo aquilo que Satanás gosta. Então nós precisamos, irmãos, analisar se estamos vivendo uma religiosidade. Nós não podemos viver uma religiosidade, nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos estar verdadeiramente vivendo aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Versículo 10 ele diz: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus estava falando aqui, meus irmãos, nada tema das coisas que há de padecer. Apesar, meus irmãos, dessa prisão e esses
crentes lá da igreja de Esmirna, meus irmãos, foram espancados, insultados, eles foram privados de alimento, eles ficaram presos em celas escuras, frias, imundas. Apesar de tudo isso, Jesus estava falando para eles: nada tema das coisas que há de padecer, porque apesar das tribulações, vocês precisam continuar acreditando que eu estou no controle de tudo. Era isso que Jesus estava falando para eles. Nada tema das coisas que há de padecer. E eles estavam padecendo mesmo, irmãos. Eles estavam sofrendo muitas perseguições, como eu disse, privações de alimento, prisões e tantas outras coisas, surtos, espancamentos. Estavam passando por momentos difíceis, mas Jesus estava falando para eles: não temas, porque eu estou no controle de todas as coisas. Fiquem tranquilos. E ele ainda continua falando: sejam fiéis até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida, mostrando para eles que a principal recompensa não era dessa vida, mas na vindoura. Então valia a pena eles sofrerem, eles serem perseguidos, eles serem talvez espancados, e como iremos ver aqui, meus irmãos, até mortos. Muitos foram mortos porque professaram a sua fé em Cristo Jesus. Mas Jesus falou para eles: sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E por que ele fala isso, né, meus irmãos? A Esmirna era uma cidade famosa por seus jogos atléticos. A coroação era feita com louros da vitória, ou seja, um troféu concedido ao campeão dos jogos. Então, quando lá alguém era campeão dos jogos, eles pegavam lá o troféu, uma coroa, e dava para aquela pessoa. Então, era um costume grego dar uma coroa de flores ou o louro da vitória ao vencedor daquele evento. Então Jesus, como sempre fazia, ele comparou isso com aquele povo, para que aquele povo entendesse melhor o que ele estava falando. Vocês lembram quando os vencedores aqui dos jogos, eles ganham uma coroa, os louros da vitória, porque eles venceram? Então vocês também receberão a coroa da vida, se vocês permanecerem fiéis. Aí, pastor, dá uma condicional, né? Como é que é? Aqui, no caso, Calvino fracassou, né? Porque há uma condicional: ser fiel até a morte. Isso significa o quê? Se eu deixar de ser fiel, não tem coroa. Né? Então aqui dá a entender que somos salvos pela graça, mas podemos perder a coroa. Ele vai tiver, né? Não foram as tribulações. Né? Se não permanecermos fiéis, vamos ser banidos. Não receberiam aqui a coroa da vida. É por isso que a Bíblia sempre fala, né, irmãos? Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Por isso, meus amados irmãos, eu sempre gosto de lembrar, e chega nesse momento, a gente lembra dessa fala, né? Tem muita gente que nós achamos que vão estar lá na glória e não estarão. Talvez tenha anos e anos e anos de igreja, mas chega lá no finalzinho, não estarão. Porque não adianta viver numa igreja, não adianta ser um membro de uma igreja, não adianta pregar numa igreja, não adianta cantar, se você realmente não vive aquilo que você prega. É o que nós demos exemplo aqui do pastor lá com o irmão. Ó. O homem já era pastor, talvez muitos anos, e ele se converteu naquele dia. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, no dia do juízo final, colocará o dedo direito à esquerda, Os da esquerda falarão, ele vai dizer assim, que a direita, bem retirado seus olhos, vinde a mim, o rei que está preparado desde da fundação do mundo, que tinha que ser, não desse água, fome, desse comida, que fez o Estado. Aquelas pessoas que vão dizer, mas a gente tem o vivo. Quer dizer, quem são aquelas pessoas que nem sabiam que ia ser salvo? Eles nem tinham tanta certeza assim. A ponto deles, mas a gente não tinha Jesus, olha, mas quando vocês fizeram para os outros, fizeram para mim. E tem aqueles que tinham certeza mesmo que não, Senhor, então não, a gente expulsou o demônio, a gente fez isso. A
certamente seria. Certamente e certamente atrás dele. Então, há de se convir. A ponto de, quando o senhor falava aí da igreja de Esmirna, é interessante um ponto quando Cristo diz assim, olha, quando fala sobre o jovem rico, diz, olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Então, mas Senhor, quem entrará? Mas é impossível para o homem, é possível para Deus. Mas o interessante é que quando a gente infunde essas informações, a gente vê 7 igrejas, e das 2 que não foram repreendidas, as pessoas eram extremamente pobres e passaram por dificuldades, as 2 igrejas. E a mais abastada é que assim, mais precisa melhorar, mais precisa mudar. Aí veio em outra passagem Paulo dizendo assim, rapaz, eu passei por tanta dificuldade, eu orei 3 vezes ao Senhor para que Ele tirasse de mim, e Ele falou, Paulo, a minha graça te basta, tu não vai ter mais que isso, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E vai completamente de encontro, bate de frente com essas igrejas neopentecostais que pregam prosperidade aqui na terra. Dizem que você tem que ser extremamente abençoado. Se você não for, tem alguma coisa errada na tua vida, que Deus tem a obrigação de te abençoar. Mas a gente vê 7 igrejas tendo, de certa forma, um ultimato sobre o juízo final, na qual 2 delas foram extremamente elogiadas por Cristo, mas eram pobres. Cristo diz, não, mas tu é rico, você é cheio da minha graça, a minha misericórdia te alcançou, você é rico, você é rico do poder de Deus. E as outras que aparentemente tinham umas condições financeiras melhor, tinha tudo para estar bem. E além de serem pobres, sofreram perseguições grandiosas. E essa igreja que especificamente nós estamos estudando hoje, elas foram, os crentes lá foram muito perseguidos. Por isso que Jesus fez essa comparação com os jogos lá, para que eles entendessem mesmo. Ó, o campeão sempre recebe uma coroa de flores, os louros da vitória. Se vocês permanecerem fiéis, mesmo com todas essas dificuldades, vocês também receberão a coroa da vida. Olha que maravilha. Quando ele fala aqui também, meus irmãos, no versículo 10 ainda, e tereis uma tribulação, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias, meus irmãos, pode significar que, embora intensa, a perseguição seria relativamente curta. Então, 10 dias pode ser isso. Ou que teriam 10 ondas de perseguições distintas, desde o reinado de Nero até o de Diocleciano, ou seja, eles teriam ondas, momentos de perseguições distintas. Seriam 10 momentos diferentes que eles seriam perseguidos. Então aqui Jesus estava falando para eles, tereis uma tribulação de 10 dias. Não é 10 dias assim no sentido literal. Então pode ser que ele está falando que apesar de intensa, ela vai ser curta, ou pode ser 10 também perseguições distintas, em reinados diferentes, em momentos diferentes, em épocas diferentes, mas o fato é que seriam muitas perseguições. E o interessante, meus irmãos, que as perseguições movidas por Diocleciano foram as mais severas de todas, e dizem que perduraram exatamente 10 anos. Estudando um pouquinho sobre isso, eu observei lá que desse moço Diocleciano foram as mais terríveis e elas duraram justamente 10 anos. Durante esse tempo, a matança de cristãos foi intensa. Olha só interessante isso, meus irmãos. Dizem que em uma catacumba de Roma foram encontrados remanescentes ósseos calculadamente de 174 mil cristãos. Olha que coisa. Durante esse período desse Diocleciano. Então eles acharam tantos ossos lá na catacumba que eles fizeram um cálculo mais ou menos que daria isso, de 174 mil cristãos. Então eles eram perseguidos, meus irmãos, eles morriam nas arenas porque eles não deixavam de professar a sua fé em Cristo. Você nega Jesus? Se você negar, você não vai morrer. E eles não negavam e morriam. Fico pensando hoje, irmãos, como seria conosco?
Será que chegasse alguém aqui agora e falasse, vocês aí, todos, negam Jesus, ou eu vou soltar uma bomba aqui, mas todo mundo... Qual seria a nossa ação? A gente espera que não aconteça isso, né, meus irmãos? Mas pode acontecer, quem sabe? A gente não sabe. Mas aconteceu lá com aquele povo. E tantos outros que hoje que acontece em outros países ainda. Né? A gente, de vez em quando, a gente vê aí torturas terríveis com cristãos que não negam a sua fé em Cristo Jesus. O diabo está solto. Né? Oi? O diabo está solto. E às vezes eu fico pensando nisso, será que chegar em nós, qual seria a nossa ação? Será que a gente fala, não, eu não conheço Jesus, mas o que você quer que eu faça mesmo? Não, não nego, pode me matar. Eu vou partir que eu vou estar com Cristo. Enfim, né? Uma coisa que a gente às vezes fica pensando. Para finalizar, irmão, está dando a nossa aula ali, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui mais uma vez, nós observamos, irmãos, que Jesus falando para aquele povo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está dizendo para nós hoje, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual seria o dano da segunda morte, irmãos? A condenação eterna. Então, você ouviu, você está praticando, fique tranquilo. Você vai vencer e você não receberá o dano da segunda morte. Repito aqui para ficar claro, né, Deus? Talvez algum irmão, amigo que esteja nos vendo não lembra. Todos nós passaremos pela morte física. Isso é inevitável. Todos nós seremos ressuscitados. Só que para duas questões. Os crentes verdadeiros, fiéis, que permanecerem firmes na fé em Cristo, serão ressuscitados para uma vida eterna com Deus. Não passarão pela segunda morte. Agora, aqueles incrédulos, aqueles que não professam a sua fé em Cristo, aqueles que vivem uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor, serão punidos, receberão sim o dano da segunda morte, a eterna separação de Deus, onde a Bíblia ensina que a condenação é eterna, onde todos os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, que não vivem uma vida em Jesus, estes receberão o dano da segunda morte. Por isso que Jesus estava falando para aquele povo, tem ouvidos? Ouça. Olha o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mas aquele que não vencer, aquele que ficar escorregando, aquele que ficar deixando as coisas do mundo tomar conta do seu ser, esses receberão o dano da segunda morte. Esses viverão uma eternidade longe de Deus, separado de Deus, numa condenação eterna. Assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Então está aí, meus irmãos. Esse aí foi a segunda carta à igreja de Esmirna, um grande ensinamento para nós, que possamos, como Deus, Jesus elogiou aquela igreja, que nós possamos também ser assim, olhar para Cristo e não para as obras da carne, não para as coisas mundanas, não para as coisas que a traça e o ferrugem corrói, mas olhar para Jesus, olhar para a vida eterna, olhar para aquele que nos salvou da condenação. Vamos lá? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos, Deus. Obrigado por essa carta, Deus, que o Senhor enviou àquela igreja, exortando aqueles irmãos, Pai, naquela época, a manterem-se firmes, fiéis na fé em Cristo Jesus, Pai. E que nós hoje, Deus, possamos da mesma forma seguir o exemplo dessa igreja, Deus. Que não venhamos nos preocupar com riquezas terrenas, não venhamos nos preocupar com dinheiro, com fama, com poder, com nada disso, Deus.
Que a nossa preocupação seja, Deus, de agradar ao Senhor, de viver uma vida em Cristo, de viver uma vida direcionada pela Tua Palavra, de ter verdadeiramente Jesus no nosso coração. E assim como Ele prometeu àquela igreja, Ele promete para nós hoje, Deus. O Senhor promete, nos dará a coroa da vida e não passaremos pelo dano da segunda morte, Deus. Que nós possamos, Pai, praticar essas verdades. Eu peço por nós, Igreja Batista Monte Moriá, Volta Redonda, Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Nina Duarte, também a nossa congregação ali rural, Pai, e todas as demais igrejas, Deus, que professam a verdade em Cristo Jesus, Pai. Abençoa, Deus, e nos ajude a disseminar essa verdade para que outras pessoas também venham a viver uma vida direcionada pela Tua Palavra, Pai. Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que nós aqui que estamos no templo, que o Senhor nos leve para os nossos lares, guardados, abençoados e protegidos pelo Senhor, e que tenhamos uma noite de paz, uma boa noite de descanso, assim como nós pedimos também para os nossos irmãos e amigos que já estão em casa, ou estão em algum lugar, cultuando ao Senhor conosco, que lá esteja o Senhor também os abençoando. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós fazermos a nossa oração final, só um lembretezinho, um avisozinho para os irmãos. O pastor Celso, para alguns irmãos que não saibam, está de férias. Ele está até aqui em Olaria, no sítio dele, e ele nos convocou para estar na igreja de Volta Redonda no próximo domingo. Então, estaremos pregando lá domingo de manhã e também domingo à noite. Então, nós iremos sábado lá para Barra Mansa e aproveitar a viagem e vamos ficar a semana lá para resolver algumas coisas que a gente sempre tem que resolver. A Fernanda também visitar, estar um pouquinho lá com a mãe dela. Então, domingo de manhã o irmão Luteiro vai estar aqui, né, meu irmão? Então, vamos ter o culto, a EBD, domingo de manhã aqui normalmente, viu, meus irmãos? O nosso irmão Luteiro estará na direção aqui. À noite, o nosso irmão Ailton vai fazer a direção do culto e o pastor Celso vai pregar aqui à noite para nós. Tá? Então, o pastor Celso vai estar aqui no domingo à noite. E na próxima quarta-feira, o irmão Ailton vai estar dirigindo o culto aqui para nós também. Tá bom, meus irmãos? Peço aos irmãos que orem por nós. Sempre pedindo, né, irmãos? A viagem é pequena, ela é curta, mas é estrada, a gente precisa da proteção do Senhor, ainda mais agora que está chuvarado, que está cheio de buraco a estrada. E também, irmãos, que Deus nos proteja lá do vírus, que Barra Mansa e Volta Redonda tem muita gente com vírus. Nós estamos fazendo o máximo para nem sair lá de casa, só mesmo coisas rápidas que precisamos resolver, coisa do banco, coisa no médico lá que a gente precisa ver também. Então, que os irmãos estejam orando por nós. Tá bom, meus irmãos? E que Deus abençoe a viagem da irmã Quitéria, da nossa irmãzinha Rafaela. E que logo, logo nós estaremos juntos novamente, né, minha irmã? Então, que Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. E você na sua casa, fique em paz, que Deus o abençoe, no nome de Jesus.